Muito bem, estamos de volta aqui para mais uma aula da matéria Ética Cristã do curso da ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. E agora nós vamos tratar na lição 4. Na lição 3, falamos do direito de nascer. E na 4, vamos falar da eutanásia, a falácia da boa morte, ou seja, o direito de continuar vivendo. No campo da biotécnica, duas perguntas de vital importância. A primeira diz respeito à legalização do aborto, quando começa a pessoa humana, e a segunda concernente à descriminalização da eutanásia, quando termina a mesma vida dessa pessoa. Sobre a primeira questão, todos estamos cientes de que o ser humano tem início no exato instante da sua concepção. Antes mesmo que o óvulo fecundado aninhe-se no útero materno, ali está um indivíduo único e completo que dentro em breve ocupará o lugar no mundo em que Deus criou. A segunda indagação, porém, acarreta algumas considerações bastante complexas. Prioritariamente, devemos levar em conta o incremento da tecnologia hospitalar. Antes de 1950, não era difícil atestar o óbito de um enfermo. A falta de pulsação cardíaca bastava. Hoje, contudo, temos que comprovar também a morte encefálica. Comprovação essa que exige um rigoroso protocolo. Levemos em conta, de igual modo, a maior expectativa da vida da população mundial. E com isso vem aumentando exponencialmente a discussão em torno da chamada boa morte. Deixando de lado o infeliz eufeminismo, não podemos ignorar a pergunta que inquieta e angustia a sociedade. É lícito dar uma morte digna a alguém que se arrasta indignamente no leito da enfermidade? Antes de refletirmos sobre o terrível dilema, ressaltamos que nenhuma indignidade há em se estar preso a uma cama à espera de um último suspiro. A dignidade humana, aliás, cresce na dor, mas não raro desaparece no alívio. Como ninguém escapa à experiência terminal, devemos ter uma posição bastante clara acerca da eutanásia. Conheçamos, pois, as demandas da Bíblia Sagrada sobre o assunto. Eutanásia, o mito da boa morte. Falaremos da história da eutanásia no texto 2, a eutanásia na Alemanha, eutanásia no contexto teológico, eutanásia no contexto filosófico e, finalmente, a eutanásia no contexto jurídico. Vamos começar com a eutanásia, o mito da boa morte. A palavra eutanásia foi usada inicialmente pelo filósofo inglês Francis Bacon, 1561 a 1627. A partir de então, o termo difundiu-se pelas academias, ganhando fortes contornos filosóficos, teológicos e científicos. Por isso, torna-se muito útil hoje definir com precisão a eutanásia. Enquanto filósofos e teólogos se esforçam para encontrar um conceito ético razoável, os médicos buscam estabelecer os limites clínicos. Já que demandamos uma definição, começamos por estudar a etimologia. Falemos do sentido etimológico da palavra. Formado de dois vocábulos gregos, eu, que significa bom, e thanatos, que significa morte, a palavra eutanásia pode ser traduzida literalmente como uma boa morte. Em virtude de sua curiosa e sugestiva etimologia, outras alcunhas são-lhe atribuídas: morte serena, morte tranquila, morte digna. Todavia, como veremos, a morte, por mais serena, tranquila e digna, jamais deixará de constituir, de acordo com as Escrituras, o último inimigo da humanidade. 1 Coríntios 15, verso 26, ou ainda o pior inimigo da humanidade. Falemos do sentido técnico. A eutanásia
É a doutrina segundo a qual é lícito antecipar a morte de pacientes terminais que estejam sofrendo de enfermidades incuráveis, aflitivas e dolorosas. O teólogo espanhol Javier Gafo Fernandes dava-lhe uma definição mais esclarecedora. Ele ensina que a eutanásia é a ação médica pela qual acelera o processo de morte de um doente terminal ou lhe é tirada a vida. Ortotanásia. A palavra ortotanásia provém de dois vocábulos gregos, ortos, que significa certo e ajustado à razão, e thanatos, a morte. Portanto, a ortotanásia, por conseguinte, é o tratamento dispensado a um enfermo terminal que já tem os recursos extraordinários da medicina e é assistido apenas por meios ordinários dessa. Nesse caso, o médico limita-se a ministrar paliativos, minorando a dor, proporcionando o conforto possível. Recomenda-se ainda que o moribundo aguarde seus momentos finais em casa, ao lado de entes queridos. Embora, lexicamente, a ortotanásia até possa ser considerada sinônimo de eutanásia, entre ambas há uma considerável diferença no campo da ética. A eutanásia, como vem sendo proposta, não passa de um homicídio qualificado, apesar de apelidado de morte de misericórdia. Isso porque busca abreviar a vida do doente através de meios artificiais e mecânicos. Já a ortotanásia, embora recomende e dispensa dos meios extraordinários, não prescinde dos ordinários. Distanásia. Etimologicamente, a palavra násia significa morte lenta, conhecido também como obstinação terapêutica. E distanásia pode ser definida como a prática pela qual, utilizando por meios artificiais e muitas vezes desproporcionais, prolonga-se a vida de um enfermo incurável. Ele também recebe o nome de cacotanásia, ou morte ruim e indesejável. Vamos aos exercícios 4.1, formado por dois vocábulos gregos, eu, que significa bom, e thanatos, morte. A palavra pode ser traduzida literalmente como boa morte. A letra B, eutanásia no sentido etimológico. Eutanásia no sentido etimológico. 4.2. Doutrina segundo a qual é lícito antecipar a morte de pacientes terminais que estejam sofrendo de enfermidades incuráveis, aflitivas e dolorosas. Na definição, o teólogo Javier Gafo Fernandes é a ação médica pela qual se acelera o processo de morte de um doente terminal ou lhe é tirada a vida. Aqui seria a eutanásia no sentido técnico, letra D. 4.3. Tratamento dispensado ao enfermo terminal que já sem recurso extraordinário da medicina é assistido apenas pelos meios ordinários desta, isso é, paliativos que minoram a dor e proporcionam todo o conforto possível. Aqui é a ortotanásia, letra C. 4.4, conhecido como obstinação terapêutica, a prática pelo qual, utilizando de meios artificiais e muitas vezes desproporcionais, prolonga a vida de um enfermo incurável. Essa morte lenta recebe também o nome de cacotanásia, morte ruim indesejável. Aqui é a letra A, distanásia. 4.5. A Bíblia descreve como último adversário ser vencido em 1 Coríntios 15:26, letra B, a morte. 4.6. Perante a Bíblia, embora apelidada de morte misericordiosa, a eutanásia não passa de, letra C, um homicídio qualificado. Vamos ao texto 2, a história da eutanásia. Os pagãos sempre realçaram a qualidade de vida em detrimento de sua santidade. Afinal, por que se arrastar numa existência miserável, ora limitada pelas doenças, ora aprisionada pela velhice? Assim, conjecturando, muitos povos acabaram por cultuar a morte. Mas isso não ficou
no passado. Com a repaganização do Ocidente, a eutanásia voltou à pauta de muitas importantes agendas, e assim, o culto à morte, boa e serena, já conta com adesão até mesmo entre cristãos. Nesse tópico, veremos como alguns praticavam a eutanásia. Falaremos de algumas pós-moderna e temas antigos. Por exemplo, o Egito. Quando a civilização europeia ainda ensaiava seus primeiros passos, o Egito já era celebrado pelos surpreendentes avanços na área da fisiologia. Havia vista as técnicas de embalsamento desenvolvidas por seus médicos. No Museu da História Natural do Rio de Janeiro, localizado na Quinta da Boa Vista, há algumas múmias egípcias admiravelmente conservadas, atestando o desenvolvimento do Antigo Egito. Ao lembrar aqueles cadáveres tão bem enfaixados, não podemos evitar que será que alguma daquelas pessoas foram submetidas à eutanásia? O que se sabe, por exemplo, é que a rainha Cleópatra, do ano 69 a 30 a.C., era bastante simpática à ideia. Ela, inclusive, fundou uma academia na cidade de Alexandria, cujo único objetivo era pesquisar novos métodos de morte indolor. A intrigante soberana era tão obcecada pela boa morte que ela mesma resolveu experimentá-la. Vendo-se acuada pelas tropas romanas, deixou-se picar por uma naja egípcia. O veneno de serpente começa a fazer efeito depois de 15 minutos e, em menos de 2 horas, leva a pessoa ao óbito. Entretanto, sua ação paralisante causa uma morte dolorosa. Creio que Cleópatra frustrou-se com a própria morte, pois essa não lhe foi serena e muito menos boa. Índia. Há países tão paganizados quanto a Índia. Os seus deuses podem ser contados aos milhões. Num passado muito remoto, os indianos raptavam suas meninas a fim de prostituí-las nos templos. Já as viúvas eram queimadas logo após a morte do marido. Uma nação que dispensava semelhante tratamento de suas mulheres não perdia tempo com os enfermos. Os doentes, tidos como incuráveis, eram levados à margem do Ganges. Ali, seus algozes obstruí-lhe as narinas e a boca com lodo do rio. Ato contínuo, jogavam na água, a morte era lenta e indescritível. Será que hoje procedimento semelhante não é observado em algum hospital quando se desliga o balão de oxigênio de um moribundo? Celtas. A partir do 2º milênio, antes da era cristã, os celtas começaram a estabelecer-se na Europa Ocidental. Um grupo fixou no território pertencente hoje à Turquia e povoou boa parte da Península Ibérica. Outros, atravessando o Canal da Mancha, conquistaram as terras a serem ocupadas pelo romano e finalmente pelos anglo-saxões. Seus costumes jamais seriam aprovados por um cristão. Eles matavam os bebês enfermos e disformes, pois em um mundo não havia lugar para os fracos. Os idosos não tinham uma sorte muito diferente. Cabia aos filhos acabar com a vida dos seus velhos já inúteis. Japão. No Japão medieval, os filhos tinham um modo bastante singular de livrar-se dos pais. No inverno, levavam os velhinhos ao mar e ali colocavam sobre blocos de gelo. Em seguida, encenando um impiedoso ritual, entregavam uma manta rústica e surrada. Depois, empurravam o monolito, deixando a deriva. Derretendo o cubo, o idoso não demorava a morrer. Muitos vinham a perecer bem antes, sequer como um agasalho para os seus derradeiros instantes. Conta certa vez que um homem acompanhado de seu filho, de 8 anos, colocou seu velho pai num grande bloco de gelo. Após certa arenga, entregou-lhe um cobertor quase roto. Já prestes a empurrar a bizarra embarcação, ele foi interrompido pelo garoto, que, dirigindo-se ao avô, pediu um pedaço daquele trapo. Sem nada atender, o condenado rasgou o cobertor e entregou a metade. O pai do menino, estranhando-lhe o pedido, indagou: filho,
por que você quer esse pedaço de pano? Segurando a mão do pai e do avô, respondeu o menino, para entregar quando o senhor ficar velho. Nesse momento, o homem, envergonhado diante do filho e do pai, resolveu amparar o ancião. O que hoje despreza os idosos, receitando-lhes a eutanásia, precisam saber que um dia, se não morrerem até lá, também ficarão velhos. E a pergunta vem e tem de ser respondida. Como gostariam de ser tratados na velhice? Inglaterra, em 1931, o Dr. Click Millard, de 1870 a 1952, apresentou uma propositura ao parlamento visando a legalização da eutanásia. Voluntário no Reino Unido, a discussão arrastou até 1936, quando a Câmara dos Lords rejeitou a proposta. Durante os debates, o médico real Lord Dawson, 1864 a 1945, confessou ter facilitado o óbito do rei George V, ministrando-lhe pesadas doses de morfina e cocaína. O Dr. Millard elaborou uma teoria bastante acadêmica sobre a boa morte. Segundo ele, a eutanásia pode ser definida como a doutrina ou teoria segundo a qual, tendo à vista em certas circunstâncias deixado de ser permanentemente agradável ou útil devido a doenças, senilidade ou causas análogas, deve-se provocar a morte de maneira indolor, podendo esse ato ser praticado pelo próprio paciente ou por outra pessoa. Foi com base nessa doutrina que a Holanda implementou seu programa de eutanásia. Em termos de crueldade, aliás, a medicina praticada nos Países Baixos em nada fica a dever à Alemanha de Hitler. Relaciona a coluna de acordo com a B. Na cidade de Alexandria, foi fundada uma academia cujo único objetivo era pesquisar novos métodos de morte indolor. B. Egito. Os doentes, tidos como incuráveis, eram levados à margem do Ganges, tinham narinas e boca obstruídas com lodo do rio, e então era jogado nas águas para uma morte lenta e indescritível. Aqui é na Índia, letra E, Índia, 4:9. Matava os bebês informes, disformes, por seu mundo não havia lugar para os fracos, quando os idosos cabia aos filhos acabar com a vida de seus pais inúteis. Aqui eram os celtas, letra D, celtas. Os velhos eram postos pelos filhos num bloco de gelo no mar e deixaram à deriva para morrer frio ou afogado quando o gelo derretesse. Letra A, Japão. No ano de 1930, a legalização da eutanásia foi rejeitada pela Câmara dos Lords, mas o médico Lord Dawson confessou ter facilitado o hábito do rei Jorge V, ministrando altas doses de morfina e cocaína. Letra C, Inglaterra. Falemos da eutanásia na Alemanha nazista. Embora comum a diversos povos, foi na Alemanha que Hitler desenvolveu a eutanásia como uma política pública. Nem os espartanos, que em busca do soldado perfeito rejeitavam seus bebês deficientes e débeis, foram tão perversos e desumanos quanto a barbaridade veio à tona. O decreto misericordioso. Em outubro de 1939, o Terceiro Reich publicou um decreto do qual retroativo o 1º de setembro daquele ano, oficializando a prática da eutanásia na Alemanha. O legislador particular não fazia questão de usar eufemismo. Rich Leiter, Philip Bauer e Dr. Carl Bund estavam encarregados de ampliar a competência dos médicos a serem designados nominalmente. O decreto ficou conhecido como Action, o Action T4, era uma referência ao prédio da rua Tiergarten 04, onde ficava a Fundação de Caridade para Cuidados Institucionais. A trágica contabilidade. Oficialmente, o programa estendeu-se de setembro de 39 a agosto de 41, e nesse período foram assassinados
70.273 pessoas idosas, jovens e crianças. Pesquisas realizadas recentemente revelam que os nazistas continuaram a praticar a eutanásia até o final da Guerra de 45. Nesses 6 anos, de 39 a 45, foram submetidos à eutanásia ativa cancerosos, portadores de síndrome Down, débeis mentais, deficientes físicos, enfim. Tudo aquilo que não podia ser útil pela mãe pátria era condenado à bondosa morte. A falácia da boa morte. Inicialmente, a morte era ministrada por injeções letais. O custo desse método, todavia, levou Hitler a recomendar uma forma mais eficaz e econômica. Optou-se pelo monóxido de carbono. Os médicos Hershey, Philip e Bauer passavam a encerrar os enfermos numa sala hermeticamente fechada com um cano de escapamento de um motor a diesel, voltado por interior. Ligado à máquina, as pessoas iam lentamente morrendo asfixiadas. Noutras ocasiões, doentes eram acomodados em caminhões-baú, que eram convertidos em câmara de gás. A motorista avançava pelas ruas em direção ao crematório e descarga de monóxido de carbono era lançada no interior para que as pessoas tivessem uma morte. Conta-se, o choro de crianças era desesperador. O número de óbitos só não foi maior porque alguns clérigos alemães ousaram reagir e forçaram o governo a suspender, pelo menos oficialmente, o programa de aperfeiçoamento racial. O corajoso sermão. O programa de eutanásia de Hitler foi condenado pelo bispo Clemens Augusto von Galen, 1878 a 46, conhecido também como Leão de Münster. Ele denunciou em 3 sermões as atrocidades que vinham sendo praticadas pelos nazistas. Assustado, o governo alemão recuou e garantiu que o programa de eutanásia obrigatória estava suspenso. Oficialmente, porém, a matança de alemães, considerados inúteis, prosseguiu até o final da guerra. Para vingar, o bispo Clemens ordenou a Adolf Hitler a prisão de 24 sacerdotes e 18 monges e freiras da diocese de Münster. Enviado a diferentes campos de concentração, os religiosos jamais foram vistos. Se o regime nazista seria fácil acomodar a situação, estava enganando. Nesse interim, o estudante universitário Hans Scholl leu um dos sermões de Von Galen a sua irmã Sophie, horrorizada com as atrocidades denunciadas pelo bispo. A jovem deu início a um movimento de resistência mais ativo. A história foi conhecida como a história como a Rosa Branca. Os irmãos Scholl opuseram não somente a eutanásia de enfermos alemães, como também no dia 18 de fevereiro de 43, Hans e Sophie foram descobertos e presos, julgados sumariamente, seriam decapitados algumas horas depois. O Clemens Augusto von Galen não se limitou a condenar a eutanásia do seu púlpito, protestou veementemente contra o extermínio de judeus. O Papa Bento XVI prestou-lhe homenagem em nome de Deus. Denunciou a ideologia neopagã do nacionalsocialismo, defendendo a liberdade da igreja. Vergonhosamente, a igreja protestante alemã deixou-se corromper pelo nazismo. Nada fez para coibir a eutanásia, o genocídio judaico. Houve também algumas vozes singulares, corajosas, à semelhança do pastor Dietrich Bonhoeffer, 1906 a 1945. Ergueram a fim de protestar contra a quadrilha que se havia apossado da Alemanha. Ao estabelecer a igreja confessante, ele deixa bem claro que a santidade da vida era inegociável.
Vamos aos exercícios. Marque-se para certo e para errado. O que na Alemanha nazista era descrito como programa de morte humanitária mostrou realmente um ato de amor aos doentes incuráveis. Errado. Calcula-se que o programa de morte humanitária assassinou na Alemanha no ano 39-45 mais de 200 mil doentes crônicos. Errado. Foi 70 mil. Hitler substituiu as injeções letais pelas câmaras de gás, porque essas não infligiam sofrimento às vítimas, certo? Para vingar-se, o bispo Clemens von Gall condenou seu programa de eutanásia e protestou contra o extermínio de judeus. Hitler prendeu e enviou aos campos de concentração 24 sacerdotes, 11 monges, freiras que nunca mais foram vistos. Certo. Deixando-se corromper pelo nazismo, a Igreja Protestante Alemã nada fez para coibir a eutanásia e o genocídio judaico. Certo. O pastor e teólogo Dietrich Bonhoeffer foi executado num campo de concentração por ser uma das vozes corajosas que se puseram ao regime nazista e defender a santidade da vida. Certo. 418. Na Alemanha atual, a eutanásia constitui-se grave delito, certo? Legalmente amparados, os médicos da Holanda têm poder de vida e morte sobre seus pacientes, por isso os idosos e doentes crônicos procuram os médicos alemães, certo? Vamos ao texto 4, a eutanásia no contexto teológico. A teologia cristã jamais deixou de enaltecer a santidade da vida. Sabemos que esta, em sua fase inicial, em seu estágio terminal, é sagrada aos olhos do seu autor e conservador, Números 16, 22. Tendo a Bíblia como nossa única regra de fé infalível, de fé e prática, rejeitamos qualquer iniciativa que vise extinguir ou abreviar a existência humana. Falemos do Lactâncio. Lactâncio é o conselheiro do imperador Constantino, foi Lucélio Firmino Lactâncio, 240 a 320, um dos teólogos mais acatados da Igreja Cristã. Ele escreveu diversos livros apologéticos, expondo racionalmente o cristianismo. Ao falar sobre a eutanásia, Lactâncio não deixou dúvida quanto à sua opção pela santidade da vida. Afirmou que os doentes terminais são inúteis para os homens, porém úteis para Deus, que lhes preserva a vida, que lhes dá o espírito e proporciona a luz. Augustinho, defensor intransigente da vida. Agostinho, 354-430, posicionou contra o aborto e jamais escondeu sua oposição à eutanásia. Ele entendia que a vida é sagrada, da concepção à morte natural. Numa sociedade utilitarista e ímpia como Roma, a qual via os mais fracassos, nenhum valor representava, afirmou o grande doutor da Igreja. Jamais será lícito matar o próximo, ainda que esse o queira ou peça. Nem é lícito matar o doente que já não tem condições de sobreviver. Joseph Ratzinger, teólogo aparente, conservador e cardeal Ratzinger, de 1927, assumiu o papado como Bento XVI. Deixou bem clara a sua posição quanto à cidade da vida. Os cristãos devem ser com decisões judiciais e leis que autorizam o aborto e a eutanásia, considerado pecados graves. Na chefia da Igreja Católica, exortou suas ovelhas a mostrarem firme e seletivo ao eleger seus candidatos. Um católico será considerado culpado por cooperar com o mal e não poderá receber a comunhão se votar em um candidato político por ele ser a favor da eutanásia ou do aborto. Os evangélicos também deveriam ser mais rigorosos e exigentes. O Concílio Vaticano II, reunido em dezembro de 61 a dezembro de 65,
manifestou-se contra a eutanásia, denunciando solenemente ela como homicídio e genocídio e aborto, o próprio suicídio. Vamos a Johann Moltmann, nascido na Alemanha em 1926. Moltmann é considerado o teólogo mais importante do século XXI. Ele não se limita a escrever teologia, ele faz e vive intensamente a teologia que ensina. Sua biografia revela isso. Pontilhada de lances dramáticos e surpreendentes, mostra como se forja um verdadeiro teólogo. Ali, frente a frente com o perigo, encontra tempo para ler Goethe e Nietzsche. Esperava ele, após a guerra, tivesse condição de concluir seus estudos. Em 1945, caiu como prisioneiro do exército britânico. Na prisão, foram-lhe mostradas algumas fotografias dos campos de extermínio nazista. Ao ver a barbárie cometida pelo seu povo contra os judeus, ficou sem entender como a culta, ilustrada Alemanha pode cometer tal crime. Moltmann ganhou um exemplar do Novo Testamento e, ao ler, converteu-se. Suas experiências como soldado e agora como teólogo levaram a perguntar: como falar de Deus depois de Auschwitz? Moltmann, em sua Teologia de Esperança, argumenta lindamente que Deus não estava ausente dos campos de extermínios. O que há 60 anos ocorreu por razões políticas, hoje se tenta fazer por motivos comerciais. A morte em oferta. Trata-se da eutanásia ativa, a pedido não só dos clientes, mas também das organizações. Voltando ao teólogo, mais adiante, complementa: o teólogo também considera uma exigência exagerada, difícil responsabilidade de levar uma pessoa a me matar ou se matar, por nesse caso ele tem de servir a minha morte e não a minha vida. Ninguém deve colocar ou deixar de colocar a serviço da morte dos outros. Quanto à Assembleia de Deus e a questão da eutanásia, no dia 12 de abril de 2013, na Convenção Geral da Assembleia de Deus no Brasil, sua comissão política divulgou um documento reafirmando sua posição quanto à ética cristã, intitulado Carta de Brasília. O referido documento posicionou firmemente sobre a eutanásia. Em primeiro lugar, o órgão considera a vida um direito jurídico indisponível. Mais adiante declara: como cristão, entendemos que a vida é um dom de Deus e só a ele cabe o direito de dispor desse bem natural que é a vida. Vamos aos exercícios. Relaciona a coluna A de acordo com a coluna B. Doentes terminais são inúteis para os homens, porém úteis para Deus, que lhe preserva a vida, dá o Espírito e proporciona a luz, certo? 4:21, jamais será lícito matar o primeiro, ainda que esse o queira, ou peça, nem é lícito matar o doente, que já não tem condições de sobreviver, certo? Jamais será lícito matar, não, aqui está errado. Aqui, jamais será lícito, tá certo. 4:21, certo. 4:22, cristãos devem ser contra decisões. Aqui é para relacionar a coluna A com a B. Vamos começar de novo. 4:20, doentes terminais são inúteis para os homens, mas úteis para Deus, que lhe dá vida e proporciona a luz. Aqui letra D, Augustinho. Letra I, aqui Augustinho. Jamais será lícito matar o próximo, ainda que esse o queira, peça, nem é lícito matar o doente, que já não tem condições de sobreviver. Quem falou isso foi Augustinho, 4:20 é Lactâncio, letra B. 4:21 é Augustinho, letra E. Os cristãos devem ser contra decisões judiciais e leis que autorizam o aborto e a eutanásia,
considerados pecados graves. Isso aí foi Joseph Ratzinger. Ninguém deve deixar de colocar ao serviço da morte dos outros. Johann Moltmann. A vida é um dom de Deus, só ele cabe o direito de dispor desse bem natural que é a vida. Letra C, CGADB, Carta de Brasília. Vamos ao texto 5 agora. A eutanásia no contexto filosófico. Quem é o homem natural? É aquele incapaz de discernir as coisas espirituais? Tudo examina à luz de um utilitarismo perversamente racional. Por isso, boa parte dos filósofos realçam a qualidade da vida em detrimento de sua santidade. Eles acham que só vale a pena viver dessa existência se pudermos extrair todos os prazeres e benefícios. Entretanto, há alguns pensadores que, nadando contra a corrente, defendem a vida humana desde a concepção. Entre eles estão Immanuel Kant, grande filósofo, Sócrates. Na República de Platão, emite Sócrates, 469-399 a.C., um parecer bastante inequívoco acerca da eutanásia. Respondendo a Glauco, e um dos seus interlocutores, o filósofo grego mostra como se deve construir uma sociedade perfeita, sem doentes e malfeitores. No mundo de Sócrates, só os fortes, saudáveis eram úteis e tinham lugar. Os débeis, enfermos, crônicos e nativos receberiam o mesmo tratamento destinado aos criminosos. Sem dúvida, os nazistas beberam também, sofreram na fronte de Platão. Mais adiante, Sócrates, em um cruel utilitarismo, fala sobre Esculápio, o deus grego da medicina. Foi para os homens que têm pela natureza o regime que seguem, uma boa constituição, mas sofrem de uma doença localizada que Esculápio inventou a medicina, libertar os doentes mediante remédios e indicações, ordenando ao mesmo tempo que não mudassem nada o seu regime habitual. Quanto aos indivíduos inteiramente miniados pela doença, não tentou prolongar a miserável vida por meio de um lento tratamento de infusões e purgas, pondo-lhe em condições de engravidar filhos destinados. Falemos Seneca, advogado, escritor romano. Seneca, expressando seu estoicismo diante da própria morte, escreveu: assim como escolho um navio no qual viajarei ou a casa a qual habitarei, assim escolherei a morte pela qual deixarei a vida. Porque sofreria as dores da doença e da crueldade, da tirania, quando posso emancipar-me de todos os tormentos da vida e lançar fora as cadeias. Francis Bacon, outro pensador, o inglês Francis Bacon, 1561 a 626, foi quem primeiro usou o termo eutanásia em sua História Vitae et Morte. Ele indica o tratamento adequado de uma doença ou incurável, né, no vocábulo entre os epitetos. Essa morte era chamada morte misericordiosa e morte serena. Falamos de Thomas More em sua Utopia. Thomas More, 1478 a 1535, desenha uma sociedade perfeita, onde todos são absurdamente felizes. Ali inexiste doenças, enfermidades ou idosos entrevados. A paisagem de sua ilha pontilhada, todo mundo é saudável e longeviava. Vamos ver esse filósofo Thomas More. Agora, abro aspas, ele falando: em Utopia, os enfermos são cuidadosamente tratados e nada do que pode ser feito para curá-los é negligenciado, seja remédios ou alimento. Faz-se tudo para mitigar o sofrimento aqueles que sofrem de doenças incuráveis e aqueles que visam
fazem tudo para consolá-lo. O texto é bem longo, o aluno pode ler todo, mas falamos agora de Immanuel Kant. Em seu Fundamento da Metafísica, Immanuel Kant aconselha: há, portanto, apenas um imperativo categórico, é esse: age, se tu pudesse desejar que a tua ação seja convertida em lei universal. Muito bem, vamos continuar, vamos para os exercícios dessa sessão. Marque-se para certo e para errado. No mundo de Sócrates, só os fortes, saudáveis e úteis têm lugar, portanto, os débeis, os enfermos, crônicos, inativos devem receber tratamento médico para se tornarem também saudáveis. Errado. A primeira parte está certo, a segunda está errado. 4.26. No pensamento de Sócrates, os médicos não têm como função curar. Sua tarefa é selecionar e apartar os fracos dos fortes e matá-los. Certo? Segundo o autor desse livro, Cláudio Honor de Andrade, nunca se matou com tanto fingimento e hipocrisia como nos dias de hoje. Certo? O termo eutanásia foi empregado pela primeira vez por Francis Bacon, que indicou como tratamento adequado as doenças incuráveis. Certo? Acusado de traição e induzido por Nero a suicidar, Seneca comprovou estar certo em querer escolher a própria morte, de modo a evitar o sofrimento. Certo? Embora não fosse um cristão professo, Immanuel Kant procurou realçar a sublimidade da Bíblia Sagrada e pronunciava contra a eutanásia. Certo, 4.30. Vamos ao texto 6, o último texto dessa lição. No estudo da ética, devemos considerar seriamente essa premissa: nem tudo que é legal é moral. Haja visto as leis promulgadas por Stanley, Hitler, União Soviética, Alemanha e assim por diante. Mostremos que a eutanásia, no contexto jurídico, verifica-se a cada dia que passa. O legislador faz-se mais leniente, permissivo em relação à sacralidade da vida. Quanto à Declaração das Nações Unidas, em 10 de dezembro de 48, a Assembleia Geral das Nações Unidas, conhecida como ONU, reuniu-se a fim de proclamar a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Em seu artigo 3º, o documento diz: toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Toda pessoa tem esse direito. Então, tiver em condições de artigo 5º, bastaria uma única palavra para que o aborto e a eutanásia fossem considerados sempre crimes contra a humanidade. A Declaração Universal dos Direitos Humanos vem sendo desrespeitada pela própria ONU, que protesta contra genocídios na África e na Ásia, e ao mesmo tempo ela cala-se concernente ao aborto e eutanásia nos dias de hoje. Vamos agora à Declaração de Genebra, aprovado pela Assembleia Geral da Associação Médica Mundial em 1948. A Declaração de Genebra, em sua primeira redação, deixa patente seu compromisso com a vida humana. Manterei o mais alto respeito pela vida humana. Desde a sua concepção, sob ameaça, não usarei meu conhecimento médico em princípios contrários à lei da natureza. Falemos da Europa. A Europa se afasta do cristianismo, mas com a premissa quanto à biotécnica. A legalização também disso em Portugal, a repaganização. Muito bem, com isso nós vamos encerrando essa lição, fazendo agora os exercícios. Marque-se para certo e para errado. Lemos: a Igreja de Cristo, como a comunidade ética por excelência, não deve interferir com iniciativas contra a pessoa humana. Errado. 4.32. A Declaração Universal
dos direitos humanos vem sendo desrespeitado pela própria ONU, certo? A Declaração de Genebra conserva até hoje sua primeira redação, na qual patenteou seu compromisso com a vida humana, certo? O Pacto São José, ratificado pelo Brasil em 25 de dezembro de 92, assim defende a vida. Toda pessoa tem o direito ao respeito à sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, pelos nossos carros no momento da concepção. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente, certo? Também está certa. Vamos a 435, a repaganização da Europa e o afastamento da fé, instigar as pessoas a encarar a vida com desprezo e leviandade, certo? 436, na América Latina, muitos governos propõem a eutanásia e o aborto como solução para todos os problemas sociais, certo? A Constituição da República Federativa do Brasil garante o direito à vida a todos os brasileiros estrangeiros aqui residentes, deixa implícita sua contrariedade à eutanásia, certo? E, finalmente, vamos agora à revisão da lição 4, formada por dois vocábulos gregos, eu, que significa bom, e tenaços, morte. A palavra pode ser traduzida como boa morte. Letra B, eutanásia no sentido técnico. Perante a Bíblia, embora piedade de morte misericordiosa, a eutanásia não passa de, letra C, homicídio qualificado. 440. Doentes terminais são inúteis para os homens, porém úteis para Deus. Agostinho falou isso. Letra D. 441, jamais será lícito matar o próximo, ainda que se o queira, nem é lícito matar o doente que já não tem condições de sobreviver. Palavras de Joseph Ratzinger. Marque-se para certo e para errado. 442. Celta matava os bebês em forma, disforme, pois em seu mundo não havia lugar para os fracos, certo? 443, o que na Alemanha nazista era descrito como programa de morte humanitária, mostrou realmente um ato de amor aos errado. 443, errado. Deixando corromper pelo nazismo, a igreja protestante alemã nada fez para cobrir o eutanásia e genocídio judaico, certo? 445, no mundo de Sócrates, só os fortes, saudáveis e úteis têm lugar. Portanto, os débeis, enfermos e os inativos devem receber tratamento médico para se tornarem saudáveis, certo? O termo 446, o termo eutanásia foi empregado pela primeira vez por Francis Bacon, certo? 447, embora não fosse um cristão professo, Immanuel Kant procurava ressaltar a sublimidade da Bíblia e a pronunciar contra a eutanásia, certo? 448, a Igreja de Cristo, como comunidade ética por excelência, não deve se opor inicialmente aos que atentam contra a pessoa humana, querem seu início, querem seu término. Não deve? Deve sim. 448, errado. 449, a repugnância da Europa, afastamento da fé, instigar as pessoas a encarar a vida com desprezo e leviandade, certo? A Constituição brasileira federativa garante o direito de vida a todos os brasileiros estrangeiros aqui residentes, deixa isso implícito na sua contrariedade. Muito bem, vamos, tá certo essa última. Vamos agora ao teste. O aluno deve prestar atenção nessa revisão que nós vamos fazer, que vai lhe ajudar a fazer o seu teste da lição 3 e 4, teste de número 2. Teste 2, lição 3 e 4 de ética cristã. Vamos então ao teste 2. A primeira pergunta. Presta atenção, depois você responde. Presta atenção, anote as respostas para depois você responder. Número 1. Enfraquecida por uma teologia danosa e permissiva, não defendeu a santidade da vida humana, quando na Alemanha o aborto deixou de ser considerado crime.
Letra B, Comunidade Evangélica Alemã. Número 1, letra B. Programa lançado em 2009 pelo presidente Luiz Inácio da Silva, visava, entre outras violações de direitos humanos, descriminalizar o aborto. Aqui é a letra C, Programa Nacional de Direito Humano, PNDH3. PNDH3. Número 2 é a C. Número 3, ainda que anacéfalos, os embriões fetos devem ter assegurado o direito de ser o que são, letra B, criaturas e filhos de Deus. 4, contra a falácia do direito próprio do corpo, temos na Bíblia, aqui todas estão corretas. 5, são direitos do enfermo terminal, todas novamente corretas. Informações reais, ausência, tratamento. 6, abreviar artificialmente a vida de um enfermo, desagrada a Deus, empobrece espiritualmente, é um assassinato. Todas estão corretas. 7, ainda que fossem viáveis, são proibidos os transplantes de, letra C, cérebro e gonadas. Agora é certo ou errado. 8, durante a gestação de um bebê, os laços entre mãe e filho são apenas biológicos, sem ligação emocional espiritual. Errado. 9, a 5ª semana de gestação propicia o desenvolvimento tórax, do abdômen, pernas e braços também estão completos. E nas mãos, pés e os dedos são visíveis, certo? 10, no transcorrer da 6ª a 8ª semana de gestação, todos os órgãos da nova pessoa já são perceptíveis e o cérebro capaz de responder vários estímulos, certo? 11, depois de 8 semanas gerado, o bebê já é capaz de agarrar coisas com as mãozinhas e, portanto, pode bem defender o seu errado. 12, sucção, curetagem, extração e cauterização. São alguns dos métodos para se assassinar o bebê em gestação, certo? 13, a lei de Deus não faz distinção entre aborto e infanticídio, certo? Em caso de gravidez por estupro, o papel da igreja é amparar a mãe, sua desventura e assegurar ao bebê o direito de ser e de nascer, certo? 15, o embrião não é uma pessoa porque ainda não tem condição de viver fora do ambiente uterino, errado. E 16, tanto o embrião quanto o feto devem ser resguardados, pois a vida quer no estágio inicial, quer no terminal, sagrada aos olhos de Deus, certo? Então, muito bem. Com isso, nós concluímos mais uma classe, lição 3 e 4 de ética. O aluno, para a semana que vem, estuda 5 e 6. Se você não é aluno, mas gostaria de ser, entre em contato conosco. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Deus te abençoe. Amém e amém.